Alô, alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá. Repare bem, um minutinho só, hoje tem muita coisa bacana para discutir com vocês. Teve embate, debate, da forma massacre, da forma que vocês quiserem achar melhor. Massacre, diria, até psicológico de quem assiste o debate do Gregório do Vivier com o Ciro Gomes. Tem a questão também do João Dória, que abriu mão, desistiu da candidatura, jogou a toalha, o ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, na corrida presidencial. E todos esses temas, tudo isso a gente vai debater aqui no seu espaço de livre reflexão, no seu espaço de livre pensar, semanalmente, sempre às terças-feiras comigo, Victor Faria, e de volta a ele, com a surpresa do nosso espaço novo, né? Professor Joel Cavalcante, sociólogo, muito boa noite. Bom dia, boa tarde, enfim, né? Salve, salve, Vitor, o público que nos assiste e prestigia esse canal do Livre Pensar, do Hoje Mais Maringá. E após uma semana aí ausente, né, Vitor, voltamos e com a renovação aqui do estúdio, cada vez mais profissionalizado esse espaço, e para debater aí os assuntos que deram repercussão no mundo político nos últimos dias. É importante a gente frisar aqui que hoje é um dia que a gente tem coisa para falar, hein? Muito. Aqui a gente tem coisa para falar hoje. Queria começar falando sobre o debate do Gregório do Vivier com o Ciro Gomes. O Gregório, ele tem um programa dele lá no HBO, né? O Greg News. Ele fez um programa dedicado ao Ciro Gomes. Já fez de alguns outros políticos, fez de cidades, é sempre ácido aquele humor do Gregório do Vivier, que todo mundo conhece do Porta dos Fundos, também do Greg News. E ele fez um programa dedicado ao Ciro Gomes, que depois fez um react, chamou ele para um debate e ele aceitou o debate. E daí, professor, eu queria começar com uma provocação, né? Essa primeira indagação é uma provocação parafraseando o Gregório do Vivier. O Lula não tem tempo de debater porque ele está ocupado transando, né? Acabou de casar. Foi, não sei se indelicado da parte do Gregório ou se foi um puxão de orelha ao Ciro Gomes. Fato é espaço do político debater com um comediante nessa altura do campeonato? De forma alguma, Vitor. Primeiramente, eu acho que o Ciro ele já sai perdendo quando ele aceita, ele propõe esse debate. Por quê, Vitor? O Gregório é um humorista, um dos mais afiados que nós temos, além de ele ser um sujeito muito politizado e faz as críticas afiadas. E claro, no meu ponto de vista, caberia uma resposta, uma nota, obviamente, porque o Gregório também trouxe algumas informações equivocadas a respeito da trajetória política do Ciro, embora outras críticas muito bem embasadas. Mas o Ciro já sai atrás na largada, quando ele aceita debater com um humorista, né? Um cara que é um presidenciável, o cara está se capacitando, cogitando a ser presidente de um país, vai debater com um humorista. O terreno do humor, Vitor, nós já debatemos aqui, é o terreno do bobo da corte, é o cara que tem a licença, digamos, artística para falar o que ele pensa, claro, dentro dos limites de discurso de ódio, entre outras coisas. Mas é uma coisa muito interessante que eu achei que o Ciro poderia ter feito, né, além dessa nota, né, é que de fato quebrou a internet. Quebrou isso, ele conseguiu. Ele conseguiu que o Ciro Games, que aliás eu acho uma puta sacada, essa coisa de querer trazer o jovem, o mundo dos games, né? Provavelmente o João Santana tá por trás disso. Ele quebrou a internet, talvez tenha sido a maior audiência do Ciro Games, aí, dessa plataforma que ele tem feito, mas com um tiro no pé. Eu vi muita gente, Vitor, não sei se você percebeu isso, dizendo, Ciro perdeu um voto, Ciro, eu era tua eleitor até então. Você conseguiu acompanhar aquele chat ultra veloz ali? Muito rápido, Eu digo mais, professor. Na verdade, ali foi um... Porque assim, você falou de notas, né? Vamos fazer uma nota. Ele já foi além. Ele terminou o negócio e ele fez um react do Greg News, que inclusive foi engraçado. O Greg News ele começa falando do Ciro lá da Roma Antiga, né? Ele fez um trocadilho com o nome do Ciro Gomes. Ele faz algumas acusações, né? Muito pesadas do Gregório, né? Ele começa subindo a bola do Ciro, falando muito do Ciro. Depois ele dá aquele punch, né? Do humor, né? E daí o Ciro Gomes faz um react, né? Inclusive imputando alguns crimes ao Gregório do Vivier, né? Como racismo, síndrome de Zelensky, que eu acho que isso inclusive é alguma coisa legal da gente contextualizar pro pessoal. Baixinho maconheiro. Baixinho maconheiro, né? Assim, deu a entender. Acho que ele se perdeu um pouco nesse foco. Fato é que nesse debate a gente viu que falta faz um mediador, né?
Sem dúvida. E o Ciro se perdeu completamente no personagem, né, Vitor? A gente já falou aqui, falamos algumas vezes, o Ciro é um dos quadros mais capacitados que o país tem, seja você de direita ou esquerda, ele tem um embasamento, eu li o Projeto Nacional de Desenvolvimento, o cara tem um conhecimento do Brasil profundo, da economia, da macroeconomia, ele fala sempre do tripé macroeconômico, né? E eu vi um esforço nesse livro para ele ser didático, eu sei que você leu também. Então, assim, o Ciro, ele, de fato, ele tem um projeto. Mas o seu temperamento, como eu sempre digo, ele é o seu maior inimigo, desde aquele canal livre que nós debatemos e agora. E uma coisa assim que chamou a atenção, o Ciro não deixa o seu interlocutor falar. Né? É uma arrogância total. Lamentavelmente, ele fez jus ao apelido de coronel. Eu acho que é até pior do que isso, porque ele usa argumentos ad hominem, né? Então, você é muito novo. Você fez aquilo. A sua equipe, você tem que cortar a cabeça. Ele tomou umas invertidas ali, né? E assim, o Gregório tentando falar e não conseguia terminar uma linha de raciocínio. Ele falou assim, não, vou deixar você falar. Depois ia lá e cortava o cara do mesmo jeito e não deixava terminar uma linha de raciocínio. A ponto que eu acho que com uns 20 minutos o Gregório já estava desistindo de tentar conversar com o Ciro. Entendeu? Inclusive ele pontua, ninguém mais vai querer vir aqui porque você não deixa os outros falarem, né? Então assim, ele começa falando que não é um debate. Ele fala isso no começo ali, não é um debate, mas também não é uma entrevista. Na verdade, eu vou falar para você que basicamente o que o Ciro Gomes fez foi usar o Gregório talvez para promover mais acessos no canal dele. Sem dúvida. E outra coisa importante, Vitor, é o seguinte, no mundo da política que eu aprendi vendo alguns políticos experientes. Vou nominá-los aqui da nossa cidade, figuras conhecidas que nós temos. Ex-prefeito Silvio Barros e o prefeito Ulisses Maia. Como essas pessoas se portaram diante do debate que eles participaram das últimas eleições. Como diz na expressão popular, os caras, pouco se lixaram, e eu uso outra expressão aqui, para o seu oponente, a pessoa que vem com a crítica mais rasteira, falou, você lembra do Ulisses naquele debate? Se eu não me engano, o candidato Eliseu Fortes pegou coisas pessoais ali baixíssimas, né? Você não está pagando a mensalidade da escola da tua filha, você não pagava, agora você começou a ter dinheiro. Explica isso pro eleitor. Daí voltava para o Ulisses. Bom, o meu mandato... Cara, essa estratégia é de você não dar palco para o seu interlocutor. Você começa a reduzir o cara à sua insignificância. O ex-prefeito Silvio Barros fazia isso também. Quando a crítica era extremamente descortês, o cara não dava lado para isso. Que de fato o seu oponente vai sumindo, vai diminuindo, né? Agora, quando você dá uma projeção para o seu crítico, você coloca ele em pé de igualdade. E dá projeção com um cara como o Gregório do Vivier, extremamente inteligente, afiado, né? O cara pedir para ele sair em desvantagem. Ciro deu alguns cruzados, mas levou também. Mas no saldo final, Vitor, no Observatório da Internet, eu li alguns artigos sobre interação e até quadros do PDT disseram ali nos bastidores, né? Alguns quadros importantes, que foi um tiro no pé gigantesco do Ciro, que ele mais perdeu, apesar da projeção e da audiência histórica do Ciro Games com esse debate, sem dúvida. E ali houve algumas questões, porque assim, o Gregório, ele foi muito, e numa coisa eu tenho que dar razão pro Ciro, ele falou assim, não adianta ter queixo de vidro. Bateu, o Gregório ele fez afirmações que não são basicamente do Ciro político, tem coisas que é do pessoal, né? Ele atingiu o pessoal e o Ciro partiu pro pessoal. O balanço que eu tiro de errado disso é que o Ciro Gomes, ele é um pré-candidato. Ele tem 8, 9, dependendo, pela margem de erro, ele chega a 11% das intenções de votos. Na última pesquisa, com 9%, ele chega a 11% pela margem, né? Quase 12%. Não é que é o que ele já fez na última eleição, não é um número que é baixo. Agora, me faz pensar que é um temperamento muito inconsequente do Ciro Gomes a ponto de aceitar fazer esse debate. Acho que assim, não é que eu sou contra o debate ele tem que ser feito, né? Só que assim, tem que ser feito dentro de um parâmetro mínimo, né, de respeito com o seu interlocutor. O que não aconteceu ali, né, professor? Sem dúvida, Vitor. E o sujeito que ele alça a vida pública, seja um vereador na cidade de Maringá, um prefeito, um deputado, quiçá um presidente, cara. Olha a estrutura, o alcance do cargo que você quer alçar. Você tem que ter minimamente um equilíbrio para o contraditório, para a provocação. Sem dúvida você vai ser alvo. A pessoa que é minimamente pública, né, Vitor, que tem alguma função pública, você enquanto jornalista, você recebe, acho que diariamente,
dezenas de cobranças elogiando ou criticando o seu papel jornalístico. Imagina se você começar a bater boca ali com as pessoas que estão prestigiando o site. Então eu acho de uma imaturidade intelectual, inclusive, que me surpreende, porque como eu disse, intelectualmente o Ciro é uma das mentes que mais conhece o Brasil. Só que ele acaba se sabotando com essa forma de intempestiva, de fato, que eu realmente não entendo isso. Eu acho que ele é muito parecido, porque ele, quando mais novo, ele sempre foi uma pessoa inteligente, isso a gente tem que falar. Ele era inteligente, mas ele era extremamente... Diplomático? Não, diplomático não, mas ele sempre falou o que dava na telha, né? Se você for pegar desde os Rodas Vivas anteriores, ele deu inúmeras entrevistas, ele ainda com cabelo, né? Um pouco mais magro, né? Ele mais jovem, né? Ele sempre foi de dar patada, soco na cara. E o que a gente espera de um político é o amadurecimento do trato social, né? E coisa que com ele, talvez, a inteligência ela ficou estável num platô, e o que ele poderia ter se aperfeiçoado, que é as relações interpessoais, continua, assim, muito... Acho que o adjetivo que o senhor colocou foi muito bom, intempestiva, né? Mas eu quero destacar, porque eu estava fazendo essa leitura, né? E dá uma olhada no Ciro Gomes das eleições de 2018. Dá uma olhada. Ele era um gentleman. Então, assim, ele ia falar... Não, porque meu colega Bolsonaro, trabalhamos juntos no parlamento, né? Minha sala era ali perto, né? Ele falava, meu colega, não sei o que lá, ou meu caro Cabo Daciolo, ou o Lula, ele tá mentindo pra população, né? O Haddad, ele não falava dessa maneira firme. E daí, também ficou frouxo demais, ficou falso, ficou extremamente falso. E daí agora, esse ano, ele já chega com, assim... O Ciro é 8 ou 80, ou é porrada pra caramba, ou é passar a mão na cabeça demais. Por que é difícil pro Ciro Gomes achar um meio termo? Porque isso tem a ver com a psiqueira, cara. Quando o sujeito tem um temperamento, é muito nítido que ele tá forçando. Como você falou mesmo em 2018, eu até achei que ele foi extremamente leniente com o Bolsonaro, meu caro colega de Câmara dos Deputados. Teve aquela clássica... brincadeira ali, que ele acabou dando uma resposta interessante pro Cabo Daciolo, né? O Cabo Daciolo falou que ele era da Ursal. Ele falou, que a democracia tem seu preço. Resposta elegante. Mas você via a todo momento que ele estava se controlando, que não era ele, né? Que ele estava fazendo um papel. Então é difícil você fugir, mas embora, como você bem colocou, o cara tem que trabalhar isso. Porque você, enquanto falava, Vitor, eu estava rememorando algumas polêmicas dele. Em 2002, quando ele foi também candidato à presidência, perguntaram para ele qual seria o papel da Patrícia Pilar, então esposa dele, atriz global, na campanha. Claro, uma pergunta provocativa de você vai usar a tua esposa, né, a fama dela para... E ele falou, não, a utilidade dela vai ser dormir comigo. Daí eu entendo o que ele quis dizer, que ela não vai ter utilidade alguma, ele não vai usar isso. Mas soa com uma coisa extremamente grosseira e machista, né? Então ele nunca soube calibrar isso. E acabou se perdendo e se perde cada vez mais. Eu acho que ali o Ciro ele tem esse problema. O grande problema que eu vejo no Ciro Gomes, que poderia ser uma saída que não fosse polarizada, é que ele vai na contramão de tudo, cara. É o seguinte, enquanto o dito centro democrático, né, ou terceira via, o pessoal tá basicamente falando em governo de conciliação, ele tá disparando a esmo, dando porrada em todo mundo, né? Inclusive, daí eu queria já puxar pra questão do Zelensky, que ele fala, apelidei carinhosamente, um tom de brincadeira, do humor. O Gregório do Vivier tem a síndrome de Zelensky, é um baixinho comediante, e não sei se tem pretensões políticas, o que foi desmentido pelo Gregório do Vivier, né? Pejorativo? Pejorativo, sim, e eu queria abrir um parênteses bem importante em relação a isso, Vitor, mas antes, só para finalizar, você trata uma coisa importante. A pessoa, quando é inteligente, ela acha que só ela é inteligente e as outras pessoas não são. E ela acaba subestimando a inteligência do outro. E o Ciro, quando ele começa a bater no Lula, certo ou errado, isso fica para o nosso telespectador julgar, ele subestima a memória do eleitor. Porque quem acompanha minimamente a política, durante o processo do Lula, que ele foi preso, ele era um crítico quanto mais disso. Ele foi para a imprensa, colocou-se como defensor, que o Lula merecia um processo justo,
Eu, enquanto professor de Direito Constitucional, ele falou isso muitas vezes. Porque na época ele tinha pretensão de ser um cabeça de chapa. E quando ele viu que não foi cabeça de chapa, ele virou um inimigo mortal. Ou seja, um cara que não dá para você confiar. Não é mesmo? Porque isso depende da conjuntura, sua posição sobre determinado político ou não. Então, soa essa falta de coerência que o Ciro tem. Mas você traz outra coisa interessante, que é a comparação com o Zelensky. E aí, Vitor, existe um fenômeno na política brasileira e mundial, que é um fenômeno sociológico, que eu gostaria de chamar a atenção para o nosso ouvinte, telespectador, que seria a invasão do humor no campo da política. Antes de chegar no Zelensky, vamos pegar a história do Brasil. Nós tivemos lá em 2012, 2010, se eu não me engano, o Tiririca alçando a política. Lembra o lema dele? Pior que tá, não fica. Pois é. O Brasil já começava ali a semear uma crise de representatividade, um pessimismo com a democracia. Pouco tempo depois, o Bolsonaro começou a surgir, ou meio concomitantemente a essa época, o Bolsonaro já estava ali lacrando na internet, baixando o óculinho na internet dos adolescentes. Ele já era uma figura folclórica ali, embora num gueto ainda, num nicho específico. Mas você lembra do CQC, a importância do CQC na carreira política do Bolsonaro? Sim, claro que sim. Na verdade, eu digo que a projeção do Bolsonaro começa com o CQC, daí ele vai para um super pop, vai até... Eu me lembro, o Cabrini ele fez uma reportagem em que ele entrevista o Jean Willis e o Bolsonaro, né? Porque eles estavam brigados, evidentemente, né? Jean Willis e o Bolsonaro, eles estavam muito brigados no parlamento, eles foram falando, né? E nessa época, acho que 2015, talvez, 2016, ele ainda no PSC, né, no Partido Social Cristão, ele fala, o Cabrini pergunta, você vai ser candidato à presidência da República? Ele falou assim, não sei ainda. Meu partido diz que se eu chegar aos 2 dígitos, eles vão me lançar para a presidência da República. E dali para frente, começou-se um movimento, né? Sim. Daí eu posso atribuir que daí a projeção dele a ponto de chegar nisso, daí eu acho que é uma coisa da TV e da comédia. Passou daí é estratégia de mídias mesmo. Não, isso você observa uma coisa interessante, Vitor. Nós sempre tivemos no Brasil, até porque a gente não curou essa chaga do autoritarismo, esses candidatos que alçam tornam-se um deputado, e daí com essas ideias extremistas. Lembram de um deputado por São Paulo, você que é de lá, Afanásio? Afanásio era se eu não me engano, era esse o nome dele. Era um cara extremamente polêmico na década de 80, 90, tipo o Bolsonaro. Ele tinha até mais foco, mais status e luzes sobre ele. Eu lembro que ele ia no Programa Livre, do Serginho Groisman ainda no SBT. Dele falava, todo mundo vaiava ele, né? Então era o cara folclórico para ser vaiado. Olha o exemplo de como homem público não deve ser. Só que o que acontece nesse ínterim? Você cria a internet, as redes sociais e toda a chamada guerra híbrida, que muitos teóricos usam. Ou mesmo o escritor italiano Umberto Eco trabalha essa concepção de que a internet e as redes sociais deram brecha a uma legião de imbecis. O cara que falava num bar, eu odeio negro, odeio homossexual, e ficava ali, ninguém dava trela. Com a internet, o sujeito achou um meio de amplificar o seu discurso. Aquilo ficou polifônico, e essa coisa do anonimato da internet acabou trazendo uma série de pessoas que pensavam daquela forma e eram reprimidas, o autoritarismo brasileiro. Então é bem interessante que o CQC começa a explorar isso com uma forma de ridicularizar o Bolsonaro, e ele surfa ali e consegue uma grande repercussão. Mas esse fenômeno, Vitor, ele é mundial, ele não é apenas nacional. Vamos dar uma olhada, se você for observar, o uso da extrema-direita para esses personagens folclóricos, humoristas. Na Itália, o movimento Cinque Stelle, que é um movimento chamado antissistema, que diz que não é nem a direita nem a esquerda, surge de um sujeito, um camarada chamado Beppe Grillo, que era um humorista assim, muito famoso e popular na Itália, que não tinha pretensão alguma de ir para a política. De repente, quando no advento das redes sociais, ele começa a falar, dá um pitaco na política, outro, começa a ter mais seguidores, os cortes dele relacionados à política começam a ter mais popularidade, esse cara se torna um fenômeno. E cria esse movimento Cinque Stelle, eles não chamam nem partido, e daí isso alça a extrema direita na Itália e cria o Matteo Salvini, né, que hoje é o Bolsonaro lá da Itália, é o cara que quer tirar a Itália da zona do euro também.
ele tem uma política totalmente contra a imigração. Inclusive o Giuliano da Empoli, que é um cientista político italiano, trata desse fenômeno, de como que essa guerra híbrida e essa guerra de algoritmos existe no mundo. Ele trata o exemplo do Beppe Grillo, mas trata também o Bolsonaro, e ele faz uma constatação, Vitor, repare bem, como diz o Ciro, bem interessante. Enquanto a esquerda careteou demais, entrou no discurso do politicamente correto, sem humor algum, que você não pode rir de nada, né? Claro que existem limites para o humor, mas enfim. A extrema-direita, ela é o carnaval populista. Ela se utiliza do humor para alçar e conquistar corações e mentes, sobretudo dos jovens. E Bolsonaro fez isso muito bem, Beppe Grillo, Zelensky, né, na Ucrânia. O Zelensky era o cara que tem uma cena icônica dele, muito famosa, de quando ele era humorista, ele entra num parlamento e atira assim, todos os parlamentares que ali estão. Então era um cara que se dizia o cara contra o sistema e usa o humor para alçar a política. Então esse fenômeno tem que ser muito bem esmiuçado e entendido ainda, Vitor. Eu acho essa questão... É importante a gente frisar isso, porque eu acredito sinceramente que a parte... eu acho que assim, a população que a gente tem hoje viu nos anos 90 aquele desbunde, né, e tomou aquilo como uma verdade absoluta. E quando a gente está falando de conservador, é conservador em partes, né? É conservador em partes, porque muita coisa que os ditos conservadores pregam não tem nada de conservador. Nada. Esse movimento que você traz agora estava tendo algo que, inclusive, quem inventou isso foi a galerinha do MBL. A galerinha do MBL que tava falando, se sair Bolsonaro e Lula, a gente vai brigar por uma candidatura do Danilo Gentili. Daí eu não sei até hoje se aquilo era uma piada ou se eles estavam falando sério, porque eu vi muita gente compartilhando isso. Eu falei, não é possível, né? O Danilo Gentili, né? Exatamente mesmo assim. Eu falei, cara, mas não pode ser. Não pode ser. E não sei se já tinham lido esse tipo de coisa, já tinham feito uma análise histórica de que isso pode ser uma solução, né, palpável, né? Assim, aconteceu lá na Ucrânia com o Zelensky, daí vamos fazer a mesma... Cara, assim, é inacreditável. É inacreditável. E assim, esse lance de querer jogar os humoristas, né? Cara, assim, com todo respeito ao Danilo, às vezes rio com os cortes lá que ele faz com o negócio, às vezes rio. Mas assim, que apostar num negócio desse de novo é pedir pra... Né, eu digo de novo porque assim, o Bolsonaro, ele foi eleito não por proposta política. O VAR, o manual do VAR, né, do futebol, tem quase o dobro de páginas do que o plano de governo dele. E que era assim, simplista, e ninguém votou nele porque ele era um político excelente, porque ele não fez nada, em 27 anos como deputado não fez absolutamente nada. Votou nele, talvez por uma questão de que, propago que o povo quer ouvir, e foi ali, né? Então o jogo quem foi eleito foi o Bolsonaro, o comediante. O Bolsonaro do CQC, do Super Pop, né, do Sem Pânico. dúvida. Só que eu acho que a gente tem que aproximar essa lupa sociológica mais próxima a esse fenômeno, Vitor, para não entender como um mero desbunde. A gente tem que pensar no papel histórico, na função social do humor. Desde da Idade Média, né, até mesmo antes, entre os gregos, a ironia ela é um recurso da filosofia, para você desconcertar o seu oponente, para você criticar o sistema, criticar quem está no poder. E se você for ver desde a época lá da Idade Média, a figura do bobo da corte, o bobo da corte era o único palhaço ali que poderia entreter o rei e podia criticá-lo. Se o cidadão comum como eu e você criticasse o rei, a gente era esquartejado, né, na época do absolutismo ali em praça pública. O bobo da corte podia, porque tem essa concepção que o humor ele é uma forma de cutucar algo que existe na sociedade. O humor ele pode ser tanto para crítica do sistema, ser inimigo do rei, como pode ser o amigo do rei também. Mas ele é sintomático, Vitor, de uma sociedade que de repente vê o humor como uma forma de protesto mesmo. Como uma forma de você, de repente, pegá-lo como a insatisfação social. De fato, eu sei que o cara é um palhaço, mas se tivesse, sei lá, um animal ali, um totem, eu votaria em protesto
eu acho que representa muito, é muito sintomático desse pessimismo e dessa crise de representatividade. Eu não sei se eu concordo 100%, porque é o seguinte, quando você vai pensar nas projeções, né, nas personas, né, inclusive a personagem, porque é da persona, né, que era o person, né, das máscaras, que era para alavancar tudo aquilo ali, eu julgo que durante um tempo a gente podia pensar o humor como filosofia, mas eu penso que o humor, sobretudo talvez com cinema, pensando em indústria cultural, ele vem muito mais por uma retórica sofista, sem ser muito propositivo, fazer críticas, tudo bem, a gente vê que faz críticas, mas não tem aquele lance da maiêutica socrática, né, da autorreflexão, de pensar as essências, né, e eu acredito sinceramente que o humor nesse sentido, ele pensa muito mais no lazer, né, em fazer rir. Então assim, ele pode criticar um governo, mas criticar o governo sem ser engraçado não é humor, né? Então assim, a partir do momento que ele quero fazer piada, vamos pegar o exemplo do CQC. Por que era engraçado? Porque ele chegava lá no Congresso, chegava para um deputado, você votou o projeto, inventava um número, 12.355. É verdade? É verdade, sim, votei. E o que diz o projeto? Daí o cara não sabia responder. Sim. Então, assim, é algo que gera uma reflexão do que a gente está fazendo. Agora, simplesmente fazer o humor e colocar luz e daí eu entro em Popper, né? A gente está dentro do paradoxo da tolerância. A gente tolerou por muito tempo coisas que não são toleráveis e isso criou algo que pode extinguir a própria tolerância. Sim. E usa-se o humor como justificativa a isso, né? Então quando a gente fala, não, porque é um politicamente correto. O politicamente correto, os caras hoje, não é questão do desbunde. Então antes falava lá, ia falar da novela, da Globo, que aparecia uma mulher beijando outra mulher, ou que um cara beijando outro cara, ou que aparecia uma cena de seminudez. E assim, aquilo era errado, porque era Globo. Agora, quando chegava o Danilo Gentili, que já foi um arauto do bolsonarismo, com uma banheira simulando a década de 90 da banheira do Gugu, tava tudo certo, né? Quando o cara ofende uma pessoa, é liberdade de expressão. Agora, quando a outra pessoa fala algo que não concorda, já é censura. Então, assim, o humor, ele tem uma linha tênue que eu diria que eu não consigo pensar hoje o humor da forma como é concebida, de uma forma que não seja o lazer. A ironia é uma ferramenta do humor, mas o humor está sendo usado como uma ferramenta que eu acredito que pode levar para caminhos perigosos. Sim, sem dúvida. Inclusive, nós discutimos aqui em programas anteriores essa questão o limite do humor. Mas, de fato, eu acho, Vitor, que o Marcelo Adnet tem essa máxima e eu concordo plenamente. O humor tem que ser sempre oposição, dentro dos limites. Sim. O humor não te dá salvo-conduto para você fazer discurso de ódio, entre outras coisas. Todavia, quando ele vira situação, quando o humor tá ao lado do rei, ele perde a graça. Lembra o Carioca, Marvel Lúcio, ali fazendo um cosplay de Bolsonaro do lado dele, no cercadinho, há 1 ano, 2 anos atrás? Cara, aquilo ficou ridículo, assim, ficou totalmente sem graça. Até os seus apoiadores não acharam legal, porque o humor é essa coisa de o rei está nu, de constranger o cara em praça pública. Quando um deputado que mal leu uma matéria, ele é confrontado com jornalismo humorístico, eu acho sensacional aquela sacada do CQC. Mas claro que às vezes pode ter um efeito adverso como nós tivemos. Mas enfim, Vitor, o fato é que nessas várias nuances o humor invadiu o terreno da política e eu acho muito sintomático de que ele revela essa crise da democracia, das instituições, e eu vejo o humor como um protesto à política tradicional, que pode ser um elemento a mais perigoso, sem dúvida. Eu acho que assim, o humor virou a caricatura, só que assim, quando você pensa numa caricatura, a caricatura pega o que você tem de mais assim, que chama atenção, né? Por exemplo, eu tenho uma orelha grande, o cara vai lá, vai fazer minha caricatura, faz gigante a minha orelha. Isso é um humor, só que daí o que o pessoal tá fazendo? Tá pegando a orelha grande e tá usando isso como regra pra arte, entendeu? Isso é um conceito estético que tá adequado. Sendo que não, é uma brincadeira. E quando você pega a brincadeira e transforma isso numa filosofia, num posicionamento que
deixa de ser uma brincadeira. Então, ó, vamos fazer o seguinte, o padrão de arte agora, a Mona Lisa é uma droga, né? Você pegar as pinturas de Rafael, de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, enfim, pegar tudo que eles fizeram de retrato é uma droga, porque agora o novo padrão estético é a caricatura. Você desqualificar o resto por causa de algo que, teoricamente, o engraçado seria a anomalia, né? E quando você traz a anomalia como a regra, eu acho que fica complicado de maneira geral. Vamos girar o assunto, porque a gente tem mais uma notícia para debater hoje. A gente já está indo para quantos minutos, Pedro? 30 minutinhos, vamos debater aqui mais uns 10. Do João Dória. O João Dória hoje fez um pronunciamento, né? Sai com o coração ferido, mas com a alma leve. Assim, eu quero começar com uma pergunta extremamente pragmática. A saída do João Dória, que era o da terceira via, o Centro Democrático, pontuava 3 pontos, que era o que estava melhor posicionado, sepulta a ideia de uma terceira via ou mostra coesão? Sepulta totalmente, mostra toda a fragmentação dessa terceira via. E muita gente questionou isso. Pô, mas se o Dória tinha 3% e a Simone Tebet 1%, por que não foi ele ao invés dela? Por que ele não teve a adesão do seu próprio partido? É uma série de coisas que merecem ser listadas, Victor, mas uma é interessante, que o Dória tinha maior rejeição. A Simone Tebet ela pode crescer ainda. Embora ela tenha 1%, ela não é tão rejeitada, ou seja, o potencial dela de crescimento ela é muito maior. Você falava dessa frase dele, né, uma frase emblemática, né? E registre-se, pessoal, o Dória não apenas desistiu da candidatura, ele desistiu da política. Talvez estava de cabeça quente, talvez ele reavalie hoje, mas soou muito aquela carta de despedida de Getúlio, assim. Não, mas por 4 anos ele tá fora da política. Sim, né? sim. Eu duvido muito que ele vai querer sair pra prefeito de São Paulo novamente. Não sei. É que ele parece jogar toalha, assim, né? Ele não fala, vou voltar em outro momento, né? Vou reconstruir minha carreira política, ele joga a toalha ali, a gente não sabe ou não. Mas eu vou falar da carta de despedida do Getúlio, quando ele crava, né? Que eu saio da vida para entrar na história. Eu acho que o Dória quis fazer uma jogada de efeito, assim, né? E ele é bom nisso, né? Ele é bom, ele é marqueteiro, né? Inclusive o pai dele, o João Dória, foi o cara que criou o Dia dos Namorados, né? Não sei se vocês sabiam disso, era um grande industrial, comerciante na cidade de São Paulo, então isso vem de família. Aliás, Victor, foi uma das críticas que fizeram a ele e que ele não tinha grande popularidade no PSDB, por esse jeitão CEO dele. Até uma reportagem do UOL estava dizendo isso. O cara não é um político, ele é um CEO, ele parece que é um cara ali que trabalha com business e tocando a máquina pública com a mesma modalidade, com as mesmas estratégias do privado. Mas veja bem, olha só, ele falava isso, nós vamos fazer gestão enquanto eles fazem confusão, né? Acho que foi até o Adnet, não sei se foi com o Dória ou com o Amoedo, mas assim, pro que se propôs a fazer, acho que assim, a gente tem que medir coerência das pessoas. E assim, a postura de CEO é coerente. Acelera. É o que ele falou desde o começo. Se pegar o que ele falou no primeiro dia na campanha para prefeito de São Paulo, até hoje, quando ele não é mais pré-candidato, já está renunciado do governo do estado, tudo, ele sempre falou, eu vou fazer gestão, vou colocar forma de iniciativa privada no negócio. E a esmagadora população, à época, né, lá, pelo menos no estado de São Paulo, queria algo desse gênero. Na cidade de São Paulo, a ponto de ser eleito no primeiro turno, depois no governo do estado, numa questão mais acirrada ali com o Márcio França, que estava com a máquina. O que, em tese, deu um nó na cabeça das pessoas, porque Márcio França, na cabeça de muita gente, era PSDB. Ele era o vice do Alckmin, Alckmin renuncia, deixa ele com a máquina 6 meses, e assim, poxa, são duas pessoas com pensamento igual, e aí? O que eu faço, né? Mas o João Dória, esse discurso, saiu emocionado, né? Fez esses pronunciamentos. Assim, o que isso vai influenciar agora para a política? Vai deixar mesmo mais ou menos 1 ou 0? Vai ficar binário o negócio? E eu só queria corroborar um pouco a tua fala, Victor. Eu concordo que dentro dessa perspectiva, o Dória foi coerente com o que ele sempre pregou. Não nos esqueçamos que ele surge ali em 2015 e 2016 como naquele movimento de renovação, antipetismo dos outsiders. Sim. Do cara que falava, eu não sou político, eu sou gestor, eu vou usar a eficácia da iniciativa privada e não a morosidade da máquina pública e tudo mais. Tudo bem, não podemos cobrá-lo nesse sentido.
Todavia, ele faltou uma habilidade política, Vitor, e é aí que talvez ele tinha que se afastar um pouco desse CEO e entrar, se o cara que tivesse o tino político, para algumas questões. Ele pegou o PSDB, em determinado momento ele teve o PSDB na mão, que era até então um dos grandes partidos do Brasil, e o que ele fez? Ele não teve a habilidade de valorizar os antigos quadros do PSDB. Alberto Goldman, José Serra, FHC, o próprio Alckmin sai magoado muito por conta do Dória, já citei o Serra, né, entre outros quadros históricos do PSDB. Então, voltando ao poderoso chefão, né, mantenha seus amigos perto, mas os inimigos mais ainda. Acho que ele não teve essa habilidade de, mesmo não gostando muito desses caras, de mantê-los ali, aqueles caciques, para lhe darem legitimidade. Tanto é que o Bruno Araújo, que ele coloca como um presidente, ele indica a presidência do PSDB, o cara também não vê ele pelas costas, né? Deu aquele abraço emocionado nele, mas a gente sabe que o Bruno Araújo em nenhum momento sustentou a campanha dele. Entre outras questões, né, Vitor? O Dória, ele teve o trunfo da vacina, que aquilo acelerou, sem dúvida, sobremaneira o processo de compra pelo governo federal. Ele foi lá e deu aquela carteada, né? Aquela trucada com o Butantan, que fez o Bolsonaro correr atrás. E ali, ele virou a chave na cabeça dele, ele achando que aquilo ali tinha ele cacifado a presidência da República. Seria o plano real do FHC, o grande trunfo na cabeça dele, e não era suficiente para aquilo. Ele não tem capilaridade no Brasil, ele não tem tanto carisma, né? E ele, dentro do PSDB, fez alguns movimentos, queria mudar o nome, queria mudar a marca, a logo. Então, eu acho que todo esse movimento, né, eu acho que o PSDB não foi coerente, leal com ele também, porque ele venceu uma prévia. Tem que se respeitar a democracia interna do partido, independente de eu gostar dele ou não. Mas, enfim, isso revela, ao fim e ao cabo, Vitor, o derretimento do PSDB também. É o derretimento da terceira via, mas é o derretimento do PSDB. Porque, repare bem, né, como diz o nosso camarada cearense, o PSDB ele vem de uma sucessão de derrotas. Em 2014, ele foi o último momento de protagonismo. Mas o Aécio, ele sai daquela eleição que foi extremamente polarizada, questionando o resultado eleitoral. Aquilo ali pegou muito mal. E aquilo ali ajudou a fomentar todo esse processo de polarização que nós vemos hoje. Depois daquilo ali, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Foi meio que abrir o chão do país, esgarçou-se o tecido social, para a gente nunca mais ter a mesma harmonia política que nós vemos. Claro que não foi só isso. Nós já tínhamos no ano anterior as jornadas de junho, não vai ter Copa. Dali para cá o Brasil começou a ter um movimento estranho, do qual nós nunca retornamos ao seu tamanho original. Mas depois também nós tivemos em 2018 o Alckmin. Assim, foi o pior resultado do PSDB, 4%. A campanha em 89, o Mário Covas teve 11%. Né? O Mário Covas, não nos esqueçamos, apoiou o PT naquela época, e a menor campanha foi em 4%. O Alckmin, aquilo também perdeu representatividade no Congresso, perdeu prefeituras, governos do Estado. E outra coisa importante, Vitor, o PSDB sofre também uma crise de identidade, uma crise ideológica. Isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar agora. Até que ponto esse derretimento dos quadros, eu vou colocar da forma pensante, né? Que você via o PSDB, concorde ou não, você falava que aquilo lá tinha uma estratégia, tinha um estatuto delineado. Até que ponto esse derretimento que tende ao fisiologismo atrapalha na candidatura de alguém? Pesa muito, porque o PSDB perde os seus principais intelectuais orgânicos. O FHC está ali como presidente de honra, né? Mas não é o cara que dita os rumos. Perdeu o Serra, perdeu o Alckmin. Esses caras, Vitor, queira ou não, eles nasceram na social-democracia. Como eu acabei de dizer, o PT e o PSDB surgem no final da década de 80, metade pro final, como irmãos siameses, praticamente. Era a intelectualidade da USP e o sindicalismo ali paulista, né, paulistano, mas ambos bebiam na social-democracia, na centro-esquerda. Tanto é que o Covas apoia o Lula em 89 contra o Collor. Na década de 90, daí o PSDB vai se distanciando um pouquinho, vai indo para essa ideia neoliberal. Mas o que acontece hoje, dando esse salto no tempo para 2018? Você teve o Bolsodória ali. Nisso o PSDB já estava muito mais voltado à direita e até quadros à extrema-direita. Hoje você tem muita gente do PSDB votando com as pautas do Bolsonaro. Então, quando o Dória tem essa conversão contra
ele começa a ser um inimigo declarado do Bolsonaro, ele desagrada mais ainda os seus aliados dentro do partido. Né? Então você tem esses quadros orgânicos que vão ficando para trás, né? Ele tenta mudar, repaginar o partido. Você tem uma eleição polêmica das prévias, que foi atabalhoada pra caramba, né? Teve ali uma primeira eleição que o software deu problema, gastaram milhões, e depois uma eleição polarizada internamente, ele vence do Eduardo Leite, mas ainda assim não convence o partido, que acabou não seguindo o seu estatuto. De fato, Vitor, para finalizar, já que eu me alonguei muito, o PSDB ele é o maior enquanto partido é a maior vítima da polarização. O PT ressurgiu das cinzas. Agora o PSDB, de fato, foi pro limbo. Hoje, se a gente pensar em lideranças mais jovens, tem jovens, vou colocar jovens entre aspas, jovens politicamente falando, né? Temos talvez Eduardo Leite, né? A gente tem o Dória, né? Que é novo politicamente. Para os padrões falando, da política é novo, né? Novo para os padrões da política. E daí a minha grande pergunta é, será que tem surpresa? Será que juntam o Eduardo Leite, não se bicando com o Dória? Porque eu imagino assim, por exemplo, vai que embica uma Simone Tebet e um Eduardo Leite como vice. Será que Dória tem espaço no ministério? Não tem? Sai magoado mesmo? Sai. E outra coisa, eu acho que o seguinte, Vitor, já estava se aventando na mídia a seguinte proposição. Para quem que vai os 3% do Dória? Que é alguma coisa. 3% pode definir um primeiro turno ou a ida para o segundo. O que eu acredito que vai acontecer? Vai fortalecer o Bolsonaro. Eu também acho. Porque são viúvas do bolsonarismo, a terceira via. É o pessoal que não vota no Lula de jeito nenhum. Talvez migre um pouquinho pro Ciro, mas eu acho que Bolsonaro vai ter um crescimento. Gravem isso e depois me cobrem. Posso estar errado também. Que política não existe bola de cristal, né? Que o Bolsonaro vai crescer mais 2% ali com essa debandada do João Dória. E eu acho que a campanha da Simone Tebet já nasce, desculpe a redundância, natimorta e não vai conseguir agregar. Ela não agregou nem a cúpula do partido dela, os caciques do PMDB, né, Vitor? Então eu acho que vai dar alguma coisinha ali, mas eu acho que esse voto vai ser deflagrado aí para Bolsonaro, majoritariamente. Agora, cruzando tudo que a gente conversou na primeira parte do Ciro Gomes, essa questão do Dória. Se hoje sai João Dória e sai o Moro, teve uma influência muito baixa nos outros candidatos. Você não viu, o Ciro cresceu uns porcentos ali, daí o Dória mais um pouquinho aqui. Se sai Ciro Gomes e Dória, sai os dois. O Dória com seus 3, 4%, Ciro Gomes com seus 8, 9%, a gente tem de volta aqui no jogo 11% de votos que estavam definidos, fora aqueles percentuais que são indefinidos. Saída de Dória e de Ciro fortalece a polarização. Num cenário desse, eu acho improvável, não lembro se isso já aconteceu, né? Acho que ganhar em primeiro turno nunca aconteceu, né? Um presidente ganha no primeiro turno. O FHC, né? Isso, em 98. 98, contra né? o Lula. Segundo mandato. Nem o Lula, no ápice da sua popularidade, ganhou no segundo turno, né? Então, assim, facilita uma vitória do Lula no primeiro turno, uma vitória do Bolsonaro no primeiro turno, ou deixa tudo mais embolado? Eu acho que deixa mais embolado. Se a desistência fosse do Ciro, que é um apelo muito grande dos setores progressistas, inclusive que motivou o programa Greg News, foi isso, a ideia é Lula na cabeça. Porque você vê o incômodo dos ciristas ali, mesmo ciristas raiz ali, eles sentem-se... Perguntei para a professora Ana Lúcia aqui do PDT, nossa vereadora, sobre a postura dela, ela falou, olha, eu não vou partir para o ataque. Né? Eu acho que o campo progressista tem que estar unido. Então acho que se a desistência fosse do Ciro, era Lula na cabeça, primeiro turno. Agora, como a desistência foi do Dória, eu acho que... Se for dos dois... Sim. Daí o caldo pode entornar pro Lula, né? Ah, é? É porque desses 8%, majoritariamente, digamos com 6%, vai pro Lula. O Lula precisa de quê? 3%, 4% em algumas pesquisas para ganhar em primeiro turno. Seria decisivo, mas ele não arreda pé, né? O Ciro vai até o fim, mas se fosse, certamente era esse cenário. Bom, eu não sei se é bom pra ele ir até o final. Às vezes é melhor desistir e sair com a cabeça erguida do que tentar até o fim e ser... Não, porque assim, mostra o quão ineficiente é Ciro Gomes de evoluir. Seja no discurso um pouco mais agressivo, seja no percentual de votos. É 12, sempre 12, igual ao do partido dele, é sempre 12%. Ele não passa disso, nunca. Ele não tem base social, né, Vitor? Ele não tem, por isso que ele deveria ser estrategista e estar com o PT.
O PT traz os movimentos sociais, traz o sindicalismo, traz a universidade e traz uma militância histórica de 30 anos. Sim. Né? O Ciro ele quer pilotar um avião que ele não tem. Né? Ele quer pilotar uma massa, cirão da massa que não existe. Sim. O Ciro tem meia dúzia de intelectuais ali, de uma classe média mais esclarecida, mas assim, que já votou Aí eu vou ser obrigado a discordar. Ah, tá, você tá falando dos Fica outros. à vontade para discordar. Porque poxa, tem Mangabeira, né, cara? Sim, Tem o Mangabeira húngaro, exatamente. Eu tô falando esclarecidos. Tô falando de uma classe média esclarecida que já votou no PT e não vota mais. Só que não é um petismo orgânico mais, entendeu? Mas sem dúvida. Então eu acho que infelizmente não sai disso. Eu lamento pelo Ciro. Quando eu vejo ele, cara, espumando ódio, sabe? Eu vejo que ele se perdeu de fato. Que ele poderia contribuir muito com o país e pegou um caminho do rancor, do ressentimento. Uma pena para sua biografia. Sim. Eu acho que ele já manchou a biografia dele muito, assim. Maravilha, professor. Acho que deu pra gente debater um pouco hoje, hein? Deu, Vitor. Episódio avolumado, né? Com bastante coisa. Enfim, não sei se foi gostoso para os nossos telespectadores ouvirem para nós. Né? Fica sempre circuitando muita coisa, mas acho que a política é isso aí. É isso aí. Para os corações partidos de João Dória, pelas mágoas de lágrimas caídas de Ciro Gomes, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, professor. Até semana que vem. Eu podia ter pensado em indicação de música, né? Daria uma música casada, mas não me remete agora. Mas enfim, fica aí a sugestão para entre corações partidos e mágoas e ressentimentos. O jogo está aberto. Está aberto aí. Convido você a curtir a nossa página aqui no YouTube, deixar seu like, evidentemente, ativar as notificações. Livre Pensar de hoje, apresentado por Vitor Faria e pelo sociólogo Joel Cavalcante, contou com os trabalhos técnicos de Pedro Rosa, da Role Comunicação Digital, aqui nesse nosso novo espaço onde a gente vai fazer semanalmente os nossos debates, as nossas reflexões. Lembrando que terça-feira é sempre dia de Livre Pensar. Até a próxima, pessoal.